Quer aprender a fazer o swap de tokens ou trocar um token por outro com as melhores taxas possíveis? Assiste esse vídeo comigo. Fala, Builder! Eu sou o Rômulo e aqui nós somos a Web3 Dev, um canal de conteúdo exclusivo sobre o Web3 para desenvolvedores, para você fazer parte da construção da nova internet. E se você se interessou, você tem que se inscrever aqui no canal e acessar a nossa comunidade no Discord, discord.web3dev.com.br. Beleza, e como é que a gente vai fazer o swap de tokens? A gente vai usar o protocolo da OneInt, que é o melhor protocolo para fazer swap, porque ele é um protocolo que ele varre várias DEXs e várias redes, buscando as melhores taxas. Ele é capaz, inclusive, de dividir a sua transação para pegar a melhor taxa do ponto A, a melhor taxa do ponto B. E no final ele agrega tudo e te devolve a transação com o menor custo possível. E isso é fenomenal. E se você nunca ouviu falar da OneInt, o que a gente vai usar hoje aqui é a API da OneInt na versão 4, usando o Pathfinder, que é um protocolo que vai varrer diferentes profundidades do mercado, diferentes protocolos, como o protocolo da Uniswap e vários outros, no menor tempo possível, para descobrir quais são as melhores taxas e fazer a sua transação ser a transação mais barata possível. Mas chega de enrolação, bora pro código. Bom, nós vamos usar o protocolo da OneInt. Aqui está a documentação, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você. Consiste basicamente aqui de um objeto, né, que é o swap params. Vamos para o código. Esse aqui é o objeto swap params. Você vai colocar nesse parâmetro aqui o token que você quer vender, né, como você vai pagar, e o token que você quer comprar. Aqui a quantidade, lembrando sempre de respeitar as casas decimais do token que você está usando para pagar, a sua carteira e esses outros três parâmetros aqui conforme a documentação indica. Caso você queira aprender um pouquinho mais, você pode acessar aqui this, que vai falar sobre os parâmetros de swap que estão aqui na documentação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir fazer esse swap, a gente tem que verificar se a nossa carteira ela tem autorização. Naturalmente, na primeira vez ela não vai ter a autorização para que o roteador faça essa troca para a gente, a partir do momento que a gente executa o código, né? Então a gente tem um código aqui, a gente está usando a Web3, a biblioteca, o NodeFetch para fazer requisição por Node. Aqui a gente vai usar a rede da Binance, da BSC. Aqui o endereço da carteira e aqui o token, né? Aqui no caso é OneInt para DAI. Aí o OneInt é um token que tem 18 casas decimais. Então tá aqui a quantidade de casas decimais. Isso aqui eu estou seguindo a documentação. Isso aqui tá tudo na documentação, eu vou passar bem por alto assim, só para a gente revisar. Essa aqui é uma URL base que a gente vai bater na API da OneInt. Beleza? Para fazer o get lá. E aí que a gente tem nossa função check allowance, que a gente declarou aqui. Ela vai receber o endereço do token e o wallet. Aí a gente bate na API aqui para pegar qual é a allowance que a gente tem. Ou seja, quantos tokens o roteador da OneInt tem autorização para trocar para a gente. E aí, na primeira vez que a gente rodar esse código, numa carteira que a gente nunca deu essa autorização para a OneInt fazer a troca, a nossa allowance, que é essa permissão, a quantidade de tokens que a gente pode trocar, vai ser 0. Isso é normal. E aí a gente vai ter que autorizar, ou seja, aumentar esse número aqui de allowance para que a OneInt possa fazer os tokens para a gente. E como é que faz isso? A própria documentação tem um outro exemplo e a gente vai seguir aqui, que eu deixei nesse próximo código aqui para a gente, que é o allow exchange. Você vai ver que é bem parecido, vou colocar um do lado do outro aqui. A gente tem o início muito similar, né? A gente está usando ainda a Web3, a NodeFetch, aí a gente adicionou um pacote que é yes/no aqui. E ele simplesmente faz uma pergunta no terminal, captura a resposta. Eu estou usando aqui uma variável de ambiente para não exibir para vocês a minha chave privada. Isso é fundamental, nunca exiba sua chave privada para ninguém. Você vai ser roubado se fizer isso. E aí tem mais umas pequenas configurações aqui, mas o nosso objeto ainda é o mesmo, beleza? Aí a gente tem aqui, além da API base URL, que é essa que estava aqui, ó, a gente tem aqui o broadcast também, que é uma outra URL que a gente vai usar.
Aqui é a mesma função que a gente já tinha. Essa função aqui é nova. Async broadcast raw transaction. Ela bate na broadcast, ela está usando um post, né? Ela vai passar o que está recebendo de parâmetro aqui no body. E aí ela vai devolver no final o transaction hash, que é o hash da transação, para a gente poder olhar lá no Etherscan, no caso vai ser na BSC Scan, o hash da transação do allowance, que a gente vai ver que foi feita uma transação na blockchain para autorizar essa troca de tokens. E aqui são mais algumas coisas internas, né? Assina a transação e envia, aí ele envia a transação para aquela função que a gente acabou de olhar, que é essa daqui. Mas para ele assinar e enviar a transação ela tem que existir, né? E é nessa função que a gente cria essa transação, a gente monta essa transação, digamos assim. Então a gente bate lá na rota da transação e pega a transação aqui, gera o gas limit aqui usando a Web3, por isso a gente precisa dela, para estimar o gas. Porque quando a gente vai enviar, perdão, a transação, a gente tem que estar com o gas definido já. Aí aqui a gente faz a pergunta no terminal, você quer enviar uma transação para aprovar a troca com o roteador da OneInt? A gente vai responder no terminal que sim. E antes de enviar a transação, a gente faz essa verificação aqui. Aí, de fato, envia a transação, pega o hash de aprovação e exibe aqui. Então eu vou configurar agora minhas variáveis de ambiente com a minha carteira e volto já para fazer esse código rodar com vocês. Já configurei minha chave privada, então vamos dar sequência. Aqui a gente tem a mesma situação, está usando a BSC, aqui está a RPC da BSC. E aí o que esse código vai fazer é, a gente vai enviar uma transação. Para enviar essa transação, primeiro a gente tem que montar essa transação, então aqui a gente monta a transação. Você percebe que tem justamente os parâmetros que a gente construiu naquele objeto. Depois que a gente monta a transação, a gente vai enviar, sign and send, assinar e enviar. E depois de assinar e enviar, a gente vai fazer o broadcast para a API da OneInt, para poder assinar e autorizar o roteador da OneInt para fazer essas trocas para a gente. E no meio do processo vai ter uma perguntinha aqui, que é daquela biblioteca yes, no, perguntando se a gente aprova essa transação. Então vamos rodar node allow exchange. Vou dar de novo aqui. Aí, esse aqui é o objeto, ó, transaction for approve, ou seja, é esse console log aqui. Ele pegou a transação que vai ser assinada, essa daqui é a transação, o data, o preço do gás, aqui o limite do gás, quem que vai receber e o valor, porque a gente está fazendo uma transação para autorização do roteador da OneInt. Então a gente vai confirmar. Ele deu aqui para a gente o raw transaction. O que é esse raw transaction? É justamente esse parâmetro que a gente está recebendo aqui, que a gente buscou ele da função signTransaction da Web3, que é essa biblioteca que a gente mexeu aqui em cima, beleza? E aí a gente enviou para o broadcast para enviar. Então esse aqui é o parâmetro, é como se fosse a transação crua, né? E aí a gente recebe a transação crua, faz um post para a URL do broadcast. E aí esse post devolve para a gente o transaction hash. Você vai ver que o transaction hash é esse daqui, ó. Se a gente copiar esse transaction hash, por exemplo, e visitar o BSC scan e colocar o transaction hash aqui, nós temos a transação na blockchain, beleza? Com sucesso. Ó, olha só, a ação da transação foi aprovar a OneInt para fazer troca através do roteador V4 da OneInt na nossa carteira. E o que acontece se a gente rodar, por exemplo, o check allowance, que lembra que deu 0 lá atrás? E o que acontece agora que a nossa transação já teve sucesso? A gente já deu o allowance para o OneInt, para o roteador. Se a gente rodar esse código de novo, check allowance, que tinha dado 0 lá atrás, lembra? O que vai acontecer agora? Não vai mais ser 0.
Assim a gente imagina, né? Porque se a gente fez a transação na blockchain permitindo o allowance, olha aqui o allowance, enorme o número. Ou seja, agora a gente tem permissão para trocar essa quantidade de tokens aqui, usando o roteador da OneInt. Esse foi um vídeo sobre o Aggregation Protocol da OneInt, ou seja, o protocolo que agrega várias DEXs, varre o mercado e te devolve esse swap com as menores taxas possíveis. E aí eu te pergunto, Builder, o que você pode fazer com isso?